Após uma luta intensa, o sparring finalmente termina com a desistência do Ippo. E mesmo depois de cair, ele ainda tem forças para se levantar e auxiliar os parceiros do Mashiba. Mas mesmo com toda a ajuda, o Mashiba não consegue dizer ao Ippo o que ele sente. E após uma visita inesperada, quem se surpreende no fim é o Itagaki. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Hajime no Ippo e finalmente o sparring entre o Ippo e o Mashiba chegou ao fim. E com a desistência do Ippo. Desistência, não derrota, hein pessoal, que isso é completamente diferente. E antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like se você também curtiu esse capítulo assim como eu. Se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade sobre Hajime no Ippo e vire membro caso você queira e possa, para ajudar o nosso canal a crescer e a se manter, é claro. E agora sim, bora pro vídeo. O round 1440, por que você apenas não diz pra ele? Começa com o Ippo e o Mashiba na maior sessão de porradaria e sinceridade entre os dois. Onde nós vemos que a cada soco, a cada golpe que eles desferem, eles acabam falando pequenas frases ali com a maior sinceridade e espontaneidade. Primeiro, com o Mashiba já dizendo, aprenda o seu lugar. E o Ippo responde com, vim aqui para ser útil. E quando a gente vira a página, nós vemos que esse padrão ele continua, mas dessa vez com provocações um tanto pessoais, eu diria. Onde o Mashiba começa com deixa minha irmãzinha em paz. E o Ippo, que direito você tem de decidir isso? E o Mashiba continua, até onde você planeja ir com isso? E o Ippo responde, eu não tô fazendo nada demais. Então o Mashiba diz, você não é nem namorado dela. E aí o Ippo responde, isso porque você sempre interfere. E na sequência a gente percebe que as provocações mudam novamente, agora mais sobre o boxe. Onde nós vemos que quando o Ippo acerta ali um golpe no Mashiba, ele já diz, a sua defesa está completamente aberta. E o Mashiba devolve acertando um soco e dizendo, era só uma armadilha, seu bostinha. E agora nós vemos que a ênfase é um pouquinho maior ali com o pessoal que está assistindo a essa luta. Pois nós vemos a galera comentando muito mais sobre como os dois estão indo com força total e também como o Ippo consegue segurar o Mashiba mesmo ele indo a todo vapor. Vemos também que o Itagaki está completamente animado enquanto ele grava tudo o que está acontecendo e o treinador Torro, observando tudo aquilo, acha tudo incrível. Eis que uma grande explosão acontece e nós nos deparamos com esse painel incrível, onde nós vemos os dois pugilistas acertando um ao outro simultaneamente. Logo abaixo nós vemos o Ippo ali sendo jogado para trás ou caindo, e quando a gente vira a página nós vemos os dois pugilistas extremamente cansados. Pois mesmo que o Ippo esteja no chão, nós vemos que o Mashiba está bem ofegante também. E é nesse momento que o Ippo acaba desistindo da luta, dizendo que ele está completamente esgotado. E ao ouvir essas palavras, o pessoal da academia começa a comemorar como se o Mashiba tivesse acabado de ganhar o título mundial, cara. Isso ficou muito legal. E é legal a gente perceber que o Itagaki, ele olha assim e fala, ô, vocês sabem que isso aqui é só um sparring, né? Então, calma aí, galera. Então o Mashiba, já sem o headgear, ele se aproxima ali do treinador Torro, que já começa dizendo pra ele, ó, bom trabalho, esse foi um bom treino. E ele até pergunta, o que você acha de ter ele aqui todos os dias? Então o Mashiba acaba respondendo ao treinador Torro, até com um sorrisinho ali na cara, dizendo que isso não vai acontecer, porque ele acabou de nocautear o Ippo e ele não vai se mover tão cedo assim. E é nesse momento que o Mashiba acaba se virando e percebendo que o Ippo nem tá mais ali no ringue, mas ele já tá totalmente sem equipamento, lá do lado de fora, explicando para os parceiros de sparring do Mashiba o que eles devem fazer para aprimorar ali os treinos, né, os futuros treinos que ele vai ter ali com a galera. E notem que nesse momento o Ippo fala muito sobre a importância do posicionamento do pé de apoio, que ele sempre deve ser mantido do lado de fora. E sabe por que ele dá ênfase nisso?
porque foi exatamente por conta desse posicionamento que ele acabou caindo. Vejam só como está o posicionamento do pé do Hippo no seu último avanço, onde o Hippo, sem perceber, acabou se aproximando, né, avançando dentro da guarda do Mashiba. E aí, pessoal, o posicionamento, né, do pé dentro ou fora da guarda muda completamente o estilo de luta de um canhoto, porque quando ele se aproxima e consegue posicionar o seu pé fora ali da guarda do seu oponente, ele fica com a sua direita, né, o seu jab, quase que completamente livre, para ele acertar quantos ele quiser. E a sua esquerda, né, que seria a sua mão dominante, quando ele acerta, ele sempre vai acertar no meio da defesa do seu oponente. Isso é muito, mas muito bem explicado mesmo no mangá chamado Rock'n'Roll Rick, né, que é o RRR. Eu, inclusive, estou relendo ele agora e eles explicam muito bem isso, tá, pessoal? E por conta desse posicionamento que o Hippo teve no final, onde ele se coloca dentro da guarda do Mashiba, ele fica meio que em desvantagem, porque ele está sendo completamente coberto pelos ataques do Mashiba na sua guarda, tanto por fora quanto por dentro. Então, por isso que o posicionamento do pé é tão importante. Enquanto o Hippo dá detalhes ali sobre a aproximação e como o pessoal deve lutar contra o Mashiba, nós vemos que o Mashiba e o treinador Torro ficam completamente sem palavras, sabe, ao presenciar aquilo. Então o Hippo se despede e enquanto ele e o Itagaki estão indo embora, o Itagaki acaba revelando pra gente que o Hippo lutou 7 rounds contra o Mashiba com uma base que ele não é dominante. E apesar do Hippo ter levado diversos golpes no seu corpo, né, que tá doendo bastante, ele até fala isso, é impressionante como o Hippo consegue se manter de pé e tá caminhando normalmente. E mais do que isso, pessoal, vejam, o Hippo conseguiu manter 7 rounds contra o Mashiba e o pressionando pra caramba. Galera, isso me impressionou de verdade. E não somente a mim, né, como a gente vê que o próprio treinador Torro fala que a resistência e a recuperação do Hippo só mostram que ele provavelmente continua com o seu treino. E pode ser que ele esteja até mais forte do que quando ele estava na ativa. Então nós vemos que o Mashiba acaba seguindo os dois, né, que acabaram ali de sair da academia. E quando ele sai, ele acaba chamando o Hippo. Então nós vemos que os dois se encaram ali por um breve ou um longo momento, até que o Mashiba quebra o silêncio ali e só fala assim: ah, esquece, vai embora. O que quebra ali a expectativa do Hippo, então o Mashiba só se vira e vai embora. E enquanto ele vai caminhando de volta para a Academia Torro, nós vemos que o Hippo e o Itagaki desejam a ele boa sorte e esperam que ele realmente consiga conquistar o título de campeão mundial. E nós vemos que o Mashiba volta para a academia sem dizer nenhuma palavra e continua o seu treino. Nisso, tanto o Itagaki quanto o treinador Torro pensam: por que você não pode apenas ser honesto e dizer a ele como você está agradecido? Agora, já na casa dos Makunochi, nós vemos que o Hippo chega e acaba assustando a sua mãe, pois o Hippo de cara inchada está de volta. E galera, como eu tava com saudade de ver o Hippo de cara inchada, mano, eu acho extremamente engraçado e toda vez que eu vejo eu dou risada, de verdade. Então a mãe dele já pergunta: mas o que aconteceu? O que você tava fazendo? Nisso a mãe do Hippo, sendo uma boa mãe, já sai correndo dizendo: você precisa de cuidar dos médicos. Mas ela logo para, pensa e fala: eu vou chamar a Kumi. Nisso o Hippo tenta até falar que isso pode deixar as coisas um pouco mais complicadas, mas nós vemos que a mãe do Hippo não deu ouvidos para ele, pois logo a Kumi chega com uma caixinha de primeiros socorros, já perguntando: o que houve? Você estava lutando? Eu já não te disse para não fazer coisas perigosas? E enquanto ela fica ali cuidando do Hippo e brigando com ele por ter ido longe demais em apenas um treino, nós vemos o quão feliz a mãe do Hippo tá ao ver a relação entre os dois, pois o Hippo encontrou alguém que realmente se preocupa com ele. Então nós vemos a Kumi pensando alto, onde ela percebe que o Hippo ele era o mais preparado mesmo para esse tipo de treino. Ela fala: o Okimura não é capaz de fazer isso, o Itagaki muito menos, e o Takamura, que era o mais preparado para treinar contra o Mashiba, provavelmente disse não, e ela fica bem nervosa com ele. Mas ao perceber toda a situação, né, ela acaba se desculpando, tanto pela situação que ela acabou de causar, quanto pelo seu irmão, né, pela agressividade e por todo
o machucado que ele acabou causando ali pro Hippo. E a mãe do Hippo ali, sendo toda fofinha, né, tenta apaziguar ali um pouco a situação, falando, não é nada demais, eles estavam apenas treinando, né? E quando ela olha pro Hippo, ele tá com uma cara assim meio chateado, já dizendo, viu, eu te disse que chamar ela só ia complicar um pouco as coisas. Mas o Hippo acaba dizendo que tá tudo bem. E mesmo com toda a dor, isso só faz ele perceber o quão incrível o Mashiba é e que ele é um homem que é capaz sim de dominar o mundo. O que acaba animando a Kumi e mudando totalmente o clima lá na casa do Hippo. Então nós vemos um replay do Mashiba tomando um soco e nós somos transportados lá para casa do Itagaki, onde nós vemos ele reassistindo a luta no seu smartphone. Galera, eu vi um pessoal reclamando, tipo, poxa, mas como assim? O Itagaki tem um smartphone, sendo que a obra se passa ali no início dos anos 2000? Eu sei que isso pode parecer um tanto estranho, ainda mais numa obra como Hajime no Ippo, que tem sido tão pé no chão ao longo desses anos todos. Mas pessoal, a gente tem que lembrar que Hajime no Ippo é uma obra de ficção. E a gente já está acostumado a ver em obras de ficção a tecnologia dele ser muito mais avançada do que no mundo real. Ainda mais quando esse tipo de tecnologia vai ajudar na narrativa. Então não se preocupem com isso. Só aceita porque a atitude que o Itagaki toma ao assistir mais uma vez a luta do Hippo contra o Mashiba, isso sim pode mudar completamente o rumo da história. Pois ao sentir que presenciou algo histórico, o Itagaki decide compartilhar o seu vídeo na internet. E na manhã seguinte, logo depois de acordar todo animado, principalmente depois do que ele viu na noite anterior, ele percebe que tem muitas notificações no seu celular e pela cara que o Itagaki fez eu me pergunto, e aí, será que ele fez merda? Porque galera, dependendo da repercussão que esse vídeo tiver, a gente pode sim ver o pessoal comentando em como o Hippo ele realmente ainda está preparado, ele permanece muito na ativa, que ele continua ali treinando e que ele realmente deve voltar a lutar. Isso pode acontecer e vai ser muito bom para o Hippo. Mas em contrapartida, esse mesmo vídeo pode dar uma outra perspectiva para o Mashiba. Eu acho que muito mais como motivo de chacota. Porque a galera pode ver esse mesmo vídeo e achar que o Mashiba não é tão forte assim, pois ele acabou sendo pressionado por um cara que está aposentado. E imagina só, pensa que esse segundo cenário é o que acontece, aí o Mashiba fica com uma má reputação aí e esses boatos chegam até o treinador do Rosário, que percebe que o Mashiba não é tão forte assim e acaba cancelando a luta. Vocês já pensaram nisso? Então deixa seu comentário aí para eu saber o que você achou desse capítulo e as suas teorias para os próximos. Não esquece de curtir o vídeo se você realmente gostou e compartilha com os seus amigos, porque a gente tá chegando nos 10k, hein, pessoal? Te vejo na próxima, abraço.